Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, eu primeiro gostaria de apresentar a vocês o ambiente Linux, onde serão realizadas as nossas simulações DEM. O Lights ele é um software livre e pode ser utilizado em diversas plataformas, tanto Windows quanto Linux. Porém, ele foi desenvolvido inicialmente em linguagem para o sistema operacional Linux. Então ele apresenta um número menor de problemas de programação utilizando este ambiente. Além do mais, por ser um software livre, o Lattes ele apresenta uma comunidade científica que contribui no desenvolvimento do software. E a maior parte dos usuários dessa comunidade, eles também utilizam o ambiente Linux. Então, dessa forma, é possível encontrar a solução de problemas que podem vir a aparecer durante a utilização do Lights utilizando o ambiente Linux. Então, vou começar desmitificando um pouco o Linux. Muitas pessoas têm receio de utilizar esse sistema operacional por conta do terminal a ser utilizado, por exemplo, ou a necessidade de comandos o tempo todo. Isso não é uma verdade. O Linux ele é um sistema operacional muito simples de ser utilizado. Então aqui eu apenas inicializei o meu sistema operacional, ou seja, liguei meu computador. E como vocês podem ver, existe aqui a minha área de trabalho, um menu iniciar, assim como no Windows, onde eu vou ter acesso a todos os programas. E eu fixei algumas pastas aqui, alguns atalhos que eu utilizo com mais frequência, como por exemplo o navegador, a opção de atalho para os arquivos e um software parecido com o Word, que nesse caso é o LibreOffice, que também está presente nas versões de Windows. Então eu vou aqui apresentar para vocês esse sistema operacional para darmos prosseguimento ao nosso curso. Inicialmente, indo para a pasta principal do usuário, nós podemos identificar tanto o atalho para o desktop, documentos, downloads e as demais pastas. Aqui já está instalado, por exemplo, o Lights, que é o software que vamos utilizar. Além dele, outros softwares também nós podemos utilizar, nós vamos utilizar para a realização das nossas simulações. O primeiro deles é o GMesh, onde será confeccionado a malha computacional ou a criação da geometria para a realização da simulação. O Lights propriamente dito e o Paraview, que é um software de pós-processamento, conforme foi apresentado nos slides anteriormente. Então, diante disto, vamos identificar como baixar ou instalar cada um desses softwares, tudo bem? Então, vindo aqui no nosso navegador, nós temos a opção do GMesh, que é o software para a criação de malhas, o Mesh Generator. Ele também é um software livre e pode ser feito download tanto nas versões Windows quanto Linux e também para Mac. Aqui nesse caso eu baixei a versão do Linux, então dou um clique aqui e começa o download do GMesh. O GMesh é um programa pequeno, ele não ocupa muito espaço e tem um baixo custo computacional também. Além disso, nós temos o Paraview, que é o software de pós-processamento, que também pode ser tido seu download realizado com facilidade, indo aqui na aba Download. O Paraview também é um software livre, ou seja, ele é gratuito para a utilização. E vou selecionar esta versão do Paraview. A última versão liberada foi a 5.8. Vejam que existem duas versões 5.8. A primeira utiliza o Python 3.7, a segunda 2.7. Então vamos fazer o download da versão que utiliza o Python mais recente.
e a mesma coisa, vou salvar o meu download. E por fim, existe o software Lights, que vocês podem baixar e acompanhar a instalação através da página oficial, que é o CFDEM. O Lights, existe um tutorial para a sua instalação. Você vem aqui na aba Lights, Installation, e este link vai te levar à documentação do Lights. Bem, agora nós podemos instalar o Lights e neste caso haverá a necessidade da utilização das linhas de comando. Porém, não há necessidade de criar pânico devido a isto. Aqui no próprio site do Lights, ele tem todos os comandos necessários para a instalação do programa. Vejam que está aqui dentro dessas caixas de texto. E para a utilização desses comandos, basta que eu clique na minha área de trabalho com o botão direito do mouse e clicar em Open in Terminal. Eu aconselho a vocês a sempre que utilizar o software, o sistema operacional Linux, utilize ele na língua inglesa, pois vocês vão encontrar tutoriais e também soluções de problema mais facilmente se utilizando em inglês. Então eu abro meu terminal, aqui está o terminal, e digito ou copio e colo o comando. Então sudo apt-get install git é o primeiro dos comandos. Copio este comando, colo no meu terminal. Então vou colar, paste e aperto Enter. Após apertar o Enter, este comando será rodado, será executado. Então eu parto para o próximo comando. Então, mais uma vez, eu vou abrir o terminal, vou colar o comando e apertar Enter. Apertando Enter, ele pede a senha do usuário, que é apenas como se fosse executar o programa como administrador, assim como ocorre no Windows. Digito minha senha e aperto Enter e o comando ele executa. Após a execução, vai aparecer de novo aqui o cursor piscando, indicando que a ação anterior já foi terminada e que já está pronto para executar o novo comando. Após seguir o passo a passo, o Lights será instalado. Então, o Lights será instalado e aparecerá aqui na sua pasta principal. Caso vocês tenham algum problema na instalação do Lights, eu estou à disposição para a resolução do problema. Dando agora prosseguimento à instalação dos demais softwares, nós iremos procurar o local onde foi realizado o download. Então vamos na pasta principal do nosso sistema, procuramos a pasta Download e assim podemos ver os dois arquivos baixados, tanto o Gmesh quanto o Paraview. Para utilizar estes dois softwares, nós precisamos inicialmente descompactá-los. Então, clicando com o botão direito em cima do programa baixado, temos a opção de extrair. Fazemos então a extração tanto do Gmesh quanto do Paraview. Lembrando, pessoal, que esses softwares eles não precisam de uma instalação, eles são programas já executáveis. Então basta eu entrar na pasta após realizada a extração, vir na pasta bin, é uma pasta padrão do sistema operacional Linux de todos os programas, e dar dois cliques em cima do nome do programa, nesse caso o Gmesh.
Então, abri o GMesh e aqui nós temos a janela de utilização. Nesse caso, o GMesh ele tem interface gráfica, então permite a utilização de diversas ferramentas. Um exemplo delas será a utilização, por exemplo, de criação de um cilindro. Se quisermos criar um cilindro e posteriormente utilizá-lo na nossa simulação, então basta eu pegar, clicar na ferramenta do cilindro, posiciono ele fixamente, então eu quero que ele fique no centro 00. E aqui eu informo qual o raio do meu cilindro. Então, isso aqui vai depender de qual sistema de unidades vocês querem utilizar na simulação de vocês. Normalmente, a criação é feita no Sistema de Unidades Internacional, o SI. Então, adiciono minha geometria. E agora eu posso rotacionar e o cilindro já está pronto. Só que apenas a criação do cilindro não é o suficiente. Eu tenho que gerar a malha dele. E no caso específico do DEM, ele tem uma diferença muito grande em relação ao CFD. O DEM ele não utiliza uma malha volumétrica. Para simulações lagrangianas, para simulações DEM, é necessário apenas a utilização de uma malha superficial. Então eu venho aqui na opção do Mesh, defino como 2D e minha malha ela foi gerada. Agora, para a visualização desta malha, para a visualização dessa geometria gerada, eu vou exportar a minha geometria e vou escolher um caminho preferencial. Então eu vou clicar aqui, vou salvar em desktop, exemplos e vou criar este caminho. Então, por exemplo, eu vou chamar de cilindro.stl. Por que STL? STL é o formato que o Lights reconhece das suas geometrias. Então, eu vou pegar e vou salvar agora. Nessa opção do STL, vou deixar como padrão AC2 e realizar o salvamento da minha geometria. Bem, criada a geometria, agora sim eu posso fechar o GMesh e vou verificar como eu posso visualizar essa mesma geometria no Paraview, que é um software de pós-processamento, ou seja, ele é feito para a observação de resultados. Então, clico na pasta Paraview, vou na pasta BIM e da mesma forma que eu fiz com o GMesh, eu dou 2 cliques no Paraview. O Paraview, por ser um programa mais pesado, ele demora um pouco para abrir. Então, peço um pouco de paciência para vocês. Prontinho, está funcionando o Paraview. Então agora, já com o Paraview aberto, clico em File, Open e peço para realizar a leitura do meu arquivo. Então aqui é o caminho do local que eu salvei meu arquivo. Então meu arquivo está em desktop, exemplos e cilindro.stl. Vejam que ele já carregou o arquivo, então após eu dar o Apply, o tambor ele aparece. Aqui está aparecendo o tambor como se fosse maciço. Então, será que eu posso visualizar no interior do equipamento? Sim, nós podemos no Paraview mudar a opacidade da minha geometria. Então, por exemplo, eu posso reduzir a opacidade e isso vai permitir a visualização no interior desta geometria. Eu vou trocar aqui o fundo para branco para facilitar a visualização de vocês. Então, eu consigo alterar esta opacidade e verificar no interior da geometria.
Além disso, eu posso fazer uma outra modificação na visualização. Apesar de estar aparecendo aqui superfície, eu posso mudar e pedir para mostrar o wireframe, que é a visualização da malha propriamente dita. Então cliquei no wireframe e ele está me mostrando agora a malha gerada. Observem que a malha é gerada apenas na superfície do meu sistema, do meu problema. Tudo bem? Então agora, apresentado o GMesh e apresentado o ParaView, vamos partir para a simulação no Lights. Então, após a instalação do Lights, do GMesh e do ParaView, e após a realização dos testes que fizemos, vamos agora identificar se o Lights realmente está instalado. O Lights, ele é um software que ele não apresenta interface gráfica, conforme eu mostrei para vocês. Então, ele não tem as caixas de texto para completar as informações, por exemplo. É necessário fazer essas modificações num arquivo de texto. Então, para verificação se o Lights está corretamente instalado no nosso sistema, vou abrir o terminal e basta digitar o nome do programa, Lights. E aqui ele está me mostrando que o Lights ele está instalado, é uma versão open source, ou seja, pública, e aqui mostrando qual é a versão e os dados da instalação. Tudo bem? Então eu posso agora fechar esse terminal, eu não vou utilizá-lo. Esse terminal foi apenas para fazer a checagem se o Lights realmente está instalado. Fechando o terminal. Então agora vamos na pasta de exemplos. Eu separei alguns exemplos para que possamos fazer o nosso estudo e vamos identificá-los e estudar cada um deles com a parte de simulação e também do pós-processamento. Bem, pessoal, então vamos lá para a próxima etapa, que é a realização das simulações. O Lights, quando nós instalamos ele cria automaticamente dentro da sua pasta de instalação. Então eu venho aqui em Lights, a pasta exemplos, ou seja, eu não preciso criar o script do zero. Existem vários exemplos padrões do Lights e esses exemplos eu posso utilizar para modificar o script e ter então a minha simulação e a resolução do meu problema. Então aqui vários exemplos com diferentes funções, por exemplo, a avaliação do cisalhamento do desgaste de uma superfície, a aplicação de modelos de coesão, diferentes modelos de contato, movimentação da minha geometria, transferência de calor, utilização de, por exemplo, superquádricas. Então, cada uma dessas pastas trazem exemplos com propriedades específicas. Então, é interessante para quem está começando a utilizar o Lights visitar cada um desses exemplos e observar as diferenças entre eles. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu copiei algumas destas pastas aqui e vamos avaliar eles aqui. Então eu copiei e salvei nessa pasta exemplos para que possamos fazer modificações. Então o primeiro exemplo é o exemplo do Shootware. Então eu vou também abrir o ParaView para nos auxiliar. Então eu venho aqui, ParaView, BIM e clico em ParaView. Então agora vamos abrir o ParaView aí para observar a geometria. Tudo bem? Então, abrindo a geometria dessa primeira simulação, ela está salva aqui em desktop, exemplos, Shootware.
e vemos aqui na pasta Meshes. Então eu tenho duas geometrias. Eu vou selecionar as duas e dar um OK. Pronto. Agora está carregando a geometria. Olha só o que é essa geometria. Ela nada mais é do que uma calha. E essa calha, eu tenho a região de insertion, que é um plano de onde as partículas irão partir, ou seja, a região de criação das partículas. E após isso, eu tenho a minha calha propriamente dita. Observando a geometria, como eu falei para vocês, essa geometria ela é 2D, ela é apenas superficial, certo? Então, tá aí para a gente dar uma olhada. Bem, onde essa geometria estava salva? Então, por padrão, quando nós tentamos criar uma simulação, a geometria em formato STL ela deve ser posta nesta pasta Meshes. Então, no script, ele vai sempre procurar esta pasta Meshes. E esta pasta Post, eu vou deletar ela no momento e vou mostrar para vocês de onde ela irá surgir. Abrindo agora o nosso script para realizarmos uma análise, nós temos aqui o título apenas da nossa simulação. Então tudo que tiver um jogo da velha no início é apenas um comentário. O Lights, ele foi criado, ele é originário, na verdade, de um outro software chamado LAMMPS. Esse é um software para avaliação de movimentação de moléculas. Então o Lights ele surgiu desse software e por isso ele traz algumas heranças dele, né? Por exemplo, essa parte do Atom Style aí com highlight, né, destacado, eu vou setar como granular. Então sempre que eu estiver utilizando partículas, avaliando partículas, eu vou utilizar como granular. Essa parte do Atom Modify é como as informações serão gravadas durante a minha simulação. Então, por padrão, é o Map Array. Então, eu aconselho a deixar sempre neste padrão. Após isto, nós temos a Boundary, ou seja, as fronteiras do meu sistema, do meu domínio. Aqui está setado como FFF, ou seja, são fronteiras fixas na direção X, na direção Y e na direção Z. Eu posso, por exemplo, colocar uma fronteira móvel na direção Z, denominada pela letra M. A fronteira móvel faz com que, caso uma partícula se desloque em direção a essa fronteira, a fronteira ela irá se alongar conforme a partícula se aproxima. Uma outra possibilidade é a utilização de uma fronteira periódica. Quando a partícula ela atravessa uma fronteira periódica, ela irá reaparecer no lado oposto. Então, mais para frente nós realizaremos um estudo de um exemplo em que é necessário a utilização dessas fronteiras periódicas. Temos aqui também o padrão de equacionamento, né, de Newton, como a comunicação entre o equacionamento. Então aqui eu utilizo o algoritmo do tipo Single Vel, que vem de Velocity Velet, e o sistema de unidades é o SI, é o Sistema Internacional de Unidades. Eu posso identificar outros sistemas. Então aqui no próprio documentation do Lights, ele traz todos os comandos necessários para a realização das simulações. Então, caso vocês identifiquem um comando nos scripts de exemplos e não saiba a sua função, basta vir aqui no documentation que tem cada um desses comandos. Então, por exemplo, se eu digitar aqui units,
ele está mostrando aqui, ó, units comando. O que é que o comando unit faz? Ele está falando que o units depende de um estilo, e quem vai citar o estilo somos nós. Então, nós podemos avaliar através do SI o que é que seta, né? O que é setado ao selecionar. Eu seto a massa, a distância, todas as unidades, né? Energia, tempo, velocidade, força e assim sucessivamente. Então, aqui tem, por exemplo, o estilo real, onde eu vou ter as seguintes unidades. Eu tenho o estilo metal, onde eu vou ter um outro conjunto de unidades, e o estilo SI, que foi o selecionado para o exemplo. Então, voltando agora ao nosso script, o próximo passo é a identificação da região. A região nada mais é do que um domínio, ou seja, o seu sistema ele precisa estar inserido dentro do domínio. O domínio é a parte maior, é o que envolve a sua geometria, é o que envolve a sua operação. Então, apresentando aqui uma imagem para vocês. Se eu tenho, por exemplo, esta imagem, onde o meu sistema aqui está em amarelo, o meu domínio, obrigatoriamente, ele precisa ser algo maior do que o meu sistema. Então eu preciso deixá-lo envolto de uma região, e esta região é denominada o domínio. A próxima parte, o Create Box, ele está perguntando quantos tipos de materiais eu estou usando na minha simulação. Então, neste caso, apenas um, ou seja, tanto a calha quanto as partículas, elas são feitas do mesmo material. Eu poderia mudar isso, fazendo com que a calha fosse, por exemplo, de metal e minha partícula fosse de poliacetal, por exemplo, ou de vidro. Então, é daí que surge esse Create Box. Após isso, nós temos um outro comando bastante importante para a realização das simulações, que é o Neighbor. Ele define o tamanho dos bins. E o que são os bins? Os bins nada mais são do que subdivisões do meu sistema, do meu domínio. Então veja, aqui foi avaliado que meu domínio varia na direção x de menos 0,5 a 0,1, na direção y de menos 0,2 a 0,2 e na direção z de menos 0,4 a 0,15. Então, o meu bin ele precisa ser menor do que a distância entre esses dois pontos. Na verdade, o bin ele é definido como 3 vezes o raio da minha partícula. Então, esse é um valor ótimo de bin, por exemplo, para a realização das simulações. Então, vejam que o bin ele precisa ser menor do que a distância do ΔX, do ΔY e do ΔZ. Então, representando aqui, eu tenho o meu sistema e aqui eu tenho os meus bins. Eu subdividi o meu sistema em diversas regiões, que serão as regiões de análise, que o algoritmo irá computar a quantidade de contatos, as forças e assim sucessivamente. Passando agora para a próxima etapa, qual é a frequência que você quer guardar as informações. Então eu quero guardar, por exemplo, todas as informações, né? Eu não quero perder nenhuma informação. Então colocamos como delay 0. Então essa é a primeira etapa, onde definimos o tipo de partícula, o tipo de fronteira, o tamanho do domínio, o sistema de unidades, a quantidade de materiais no meu sistema, materiais diferentes ou não, nesse caso eu tenho apenas um material, e o tamanho do bin. Partindo para a próxima seção, nós vamos identificar agora as propriedades da partícula. Então,
Conforme eu falei para vocês na apresentação anterior, nós temos que definir, por exemplo, o módulo de Young ou o módulo de cisalhamento, a razão de Poisson, o coeficiente de restituição, o coeficiente de atrito estático. Então veja, eu coloco qual é o valor do módulo. Então o módulo de Young deste meu sistema é de 5 vezes 10 a nona. A razão de Poisson é de 0,45. O coeficiente de restituição, eu preciso utilizar dois indicadores. Primeiro, de qual material eu estou falando. Então eu estou falando do material 1, ou a quantidade de materiais, né? E qual o valor do coeficiente, neste caso 0,3. Assim também é realizado no coeficiente de atrito estático. Então, quantos materiais eu tenho? 1. Lembre-se que esse número de materiais ele foi setado aqui em cima, no Create Box. Então, eu vou setar estas propriedades. Após isso, eu posso selecionar também qual é o tipo de modelo de lei de contato que eu vou utilizar. Por exemplo, eu utilizei aqui o modelo de Hertz, aquele modelo de Hertz-Midland, que é o modelo não linear, que utiliza a ideia do mola amortecedor. Então, se vocês olharem lá no documentation do Lights, vamos lá dar uma olhada. Se eu digitar o comando peristyle, ele vai me apresentar diversos modelos que podem ser utilizados. O modelo de Hertz é um deles, é o mais utilizado para simulações de DEM. Porém, outros modelos também podem ser aplicados, né? Então, eu posso utilizar o híbrido, dentre outros aqui especificados. Tudo bem? Então, voltando agora ao nosso script. Quando eu coloco esse per coef, significa que eu posso, por exemplo, fazer com que as partículas diferentes sejam invisíveis umas às outras, ou seja, não há choque entre partículas diferentes. Isto, no mundo macroscópico, ele não tem tanta importância, porém, como eu falei para vocês, o Lights ele é um software oriundo, né, do LAMMPS, que utiliza um modelo molecular. Então, nos estudos moleculares, essa ferramenta ela pode ser aplicada de maneira satisfatória. O próximo passo é a identificação do time step. Então, eu tenho que definir meu time step para que ele seja pequeno o suficiente para garantir a estabilidade numérica. Porém, ele não pode ser também pequeno exageradamente, pois eu vou ter um grande custo computacional. Esse comando fix, ele é um dos principais comandos do Lights. Vejam que ele apareceu em diversas ocasiões. Então aqui eu utilizo o comando fix grav e digo qual o valor da gravidade. Ou seja, o valor da gravidade é de 9,81 e ele está na direção z. Veja que x está 0, y está 0 e z é igual a 1. E com valor, né, com sentido apontado para baixo, menos 1. Após isso, eu preciso importar a minha geometria. Então, para importar a geometria, eu utilizo o comando fix cad e vou importar a geometria. Então, a geometria, lembra que está naquela pasta denominada como meshes? Pois é. Então, eu vou importar a geometria utilizando este comando e vou dizer onde está o arquivo. O arquivo está salvo na pasta meshes barra e o nome do arquivo, simplestud.stl. E preciso informar qual é o material formado dessa geometria. Como aqui estamos utilizando apenas um material, então ele é material do tipo 1. Após isso, vamos importar uma nova geometria. E essa geometria ela é denominada apenas como superfície, que é aquela região que irá
ser responsável pela criação das minhas partículas. Veja que na parte superior nós temos surface stress, ou seja, eu consigo identificar o cisalhamento que ocorre na minha superfície. Nesse caso, eu não tenho a identificação desse cisalhamento. Vejam que conforme a necessidade, eu ativo ou desativo algumas funções do Lights através de seu script. E isso é bastante útil porque na hora que eu colocar para realizar uma simulação, o espaço requerido para salvar os dados ele pode ser maior ou menor a depender dessas funções habilitadas. E por fim, no último fix, em relação às superfícies, nós vamos definir as paredes como granulares, ou seja, elas são paredes físicas. A partícula irá se chocar com essa parede. Eu poderia também selecionar com que essas paredes fossem apenas virtuais, ou seja, a parede está ali, porém a partícula não iria sentir a sua presença. Indo agora para a parte onde iremos definir o tamanho e o tipo de partícula, vamos agora na parte de inserção de partículas. Então, fix. Então eu vou definir dois tipos de partículas diferentes, PTS1 e PTS2. Utilizo o comando particle template e, no caso atual, iremos avaliar partículas esféricas. Bem, este número que segue após a definição das partículas esféricas, ele é um número aleatório que o Lights utiliza para a criação dessas partículas. Então, este não é um número que apresenta significado físico, porém, ele é definido como um número primo maior do que 10.000. Porém, não há necessidade de preocupação com isso. Caso você coloque aqui um número inferior a esse ou um número não primo, o próprio Lights, na hora que você rodar o programa, ele vai apresentar um erro e vai te informar que o erro aconteceu, por exemplo, na linha 42 e que você deve substituir este número por um número primo. E aí ele já te dá uma lista de diversos números primos possíveis para esta substituição. Então aqui eu falo que minha partícula é do tipo 1, ou seja, é apenas um material. E qual a densidade dessa partícula? 2.500. Veja que como eu defini o sistema de unidades como SI, é 2.500 kg por metro cúbico. E o raio eu defini como constante da partícula 1 como 0,0015 metros, já que está no SI. A mesma coisa para o fix da partícula 2, um outro número primo. Aqui foi definida a mesma densidade, porém partículas de tamanhos diferentes. E após isso, ele vai perguntar para o usuário qual é a proporção de criação dessas partículas. Então, no exemplo, é criado 30% das partículas do tipo 1 e 70% das partículas do tipo 2. Na hora que há a criação dessas partículas, é necessário definir onde elas serão criadas. Então, eu defini uma região. Essa região ela tem formato cilíndrico. O cilindro está na direção Z. E aqui eu defino os centros do meu cilindro. Para uma maior análise deste comando, basta vir novamente no Documentation do Lights e digitar, por exemplo, a palavra cilindro. E lá iremos encontrar como podemos identificar a utilização desse comando. Então ele traz alguns exemplos. Então vejam que eu posso ter, por exemplo, diferentes formatos. Pode ser cilindro, pode ser esférico, pode ser um cubo, por exemplo.
E a partir disso, eu verificando através do documentation, eu tenho todas as informações necessárias. Agora iremos inicializar a inserção de partículas. E a inserção de partículas ela é feita através do comando insert string. Então, mais uma vez, eu utilizo um número primo maior do que 10.000. Digo qual é a quantidade de partículas. Então, eu vou adicionar, por exemplo, 10.000 partículas numa vazão máxima de 0,1. Então, podemos inclusive aumentar um pouco essa vazão máxima aqui, por exemplo, a 0,2. E eu vou inserir essas partículas a cada 1000 time steps. Então, eu não vou inserir todas as partículas de uma vez. Se eu quisesse inserir as partículas todas de uma vez, eu digitaria o comando once. Só que este não é o caso, nós não temos essa necessidade. Esse comando overlap check, ele está relacionado à criação de partículas ainda. Imagine que eu tenho um espaço confinado, muito pequeno. Se eu colocar um número muito grande de partículas, pode acontecer que não haja mais espaço para que uma nova partícula seja criada. Então, esse comando overlap check yes, ele tem como função verificar se há espaço disponível para a criação de partículas. Após isso, tem-se então a determinação da velocidade com que a partícula criada irá aparecer. Então aqui foi colocado uma partícula com velocidade de menos 1 metros por segundo, apontado para baixo, o sinal negativo. Ou seja, conforme ela vai formando, ela já aparece com velocidade inicial de menos 1. E aqui é o local de inserção dessa partícula, que é no nosso InFace, que é aquela região que eu mostrei para vocês aqui no ParaView. Esta região onde as partículas irão aparecer. Após isso, nós precisamos identificar qual o método de integração a ser utilizado. Existem dois métodos, principais, o método de esferas ou o método de superquádricas, Então, como eu estou utilizando apenas partículas esféricas, eu vou manter o método de integração esférico. A partir disso, nós vamos identificar quais são as informações que aparecerão na tela durante a simulação. Então, por exemplo, o compute ele serve justamente para isso. Ele vai me mostrar na tela, conforme a simulação está em andamento, quais informações irão aparecer. Então, a partir do primeiro time step, eu já vou ter as informações aparecendo na minha tela. E esse termo, ele identifica qual a frequência com que essas informações irão aparecer. Então veja, eu tenho a disponibilidade de mostrar as informações, a frequência com que elas aparecem e qual informação irá aparecer. Então, por exemplo, eu vou mostrar o time step atual, então em quanto tempo eu estou de simulação, a quantidade de partículas, que é algo fundamental de ser observado. Veja, se eu estou trabalhando num sistema fechado, o número de partículas ele é constante no meu sistema. Então, se eu observar que há uma mudança no número de partículas e isso não condiz com a realidade do meu sistema, é porque há uma instabilidade numérica e eu preciso revisitar, por exemplo, o time step ou então observar se a geometria ela está correta. E aqui é justamente para identificar essa parte da diferença de número de partículas. Eu utilizando essa parte do ignore, no, significa que se o número de partículas alterar no meu sistema,
o programa ele vai interromper automaticamente a minha simulação. Porém, se for previsto que haja a perda de partículas, então eu substituo esse no por um yes, e daí ele já vai ignorar este problema. Após isto, nós vamos rodar o nosso programa. Então, eu vou executá-lo em um time step. Isso, nesse caso, as partículas serão criadas. É para identificação se realmente está condizente com o esperado. E esse arquivo dump será onde as informações das partículas serão salvas. Então, por exemplo, essas informações serão salvas no formato VTK. É um formato padrão para salvar as informações, e é um formato também que o Paraview ele tem disponibilidade de leitura. Essas informações serão salvas a cada 200 time step. Então observem que apesar de aparecer na minha tela a cada 1000, elas são salvas a cada 200. E aqui eu vou identificar quais são as informações a serem salvas. Por exemplo, o posicionamento de cada partícula, x, y, z. Caso haja necessidade no plano imaginário, essa não é uma ferramenta comumente utilizada nos problemas físicos nossos, né? A velocidade das partículas na direção x, y e z, as forças que elas estão submetidas e, caso haja, a velocidade angular e o raio da partícula. Vejam, eu vou deixar o raio da partícula aqui para ser salvo, porque o Paraview ele vai fazer a leitura deste arquivo e ele consegue identificar os tipos de partículas diferentes, já que estamos trabalhando com dois tipos de partículas, tamanhos diferentes. Além disso, além de salvar as informações da partícula, nós podemos também salvar as informações da geometria. Então, para uma geometria em que é avaliado o cisalhamento, ou seja, o estresse sobre a geometria, nós também podemos exportar estas informações. Feito isto, vamos agora definir o número total de time steps, ou seja, eu estou rodando aqui 100.000 time steps e cada time step ele tem um tamanho de 0,001 segundos, ou seja, vou botar aqui como comentário, o tempo total de simulação ele é definido como sendo a quantidade de time steps e o número de time steps, né? E o tamanho do time step, perdão. E o tamanho do time step. Então agora vamos fazer a simulação. Então, para fazer a simulação, vou na pasta na qual a simulação está setada, ou seja, nesse caso a Shootware. Clico o botão direito, abro o terminal e digito o comando lights espaço in.shootware. Então essa parte inicial é uma parte default, lights espaço traço in, e aqui é o nome do script. Clico Enter e agora sim nós temos a nossa simulação rodando. Vejam que ele está aqui inserindo o número de partículas. Se vocês observarem, o time step é 1, 1000, 2000 e assim sucessivamente, e o número de partículas aumentando de 26, 52, 77 até chegar no número de partículas que nós avaliamos. Além disto, vale ressaltar que a simulação
ela irá rodar até atingir 100.000 time steps. Então nós estamos aqui nos aproximando dos 30.000 time steps. Ainda há a criação de partículas. Nenhuma partícula está sendo perdida, né, de maneira inadequada. Então vamos continuar avaliando. Vejam que nesse caso o número de partículas é variável por se tratar de um sistema aberto. As partículas elas não se encontram confinadas. Então vamos aguardar um pouco até a completar a simulação. Enquanto aguardamos a finalização da simulação, eu vou remover esses arquivos para carregar os arquivos novos dessa simulação que acabamos de fazer. Pessoal, vejam que eu estou utilizando um computador residencial, né, meu notebook, e mesmo sendo uma simulação muito simples, este tipo de computador ele não é adequado para a realização de simulações DEM. Então, deixar isso claro para vocês. As simulações DEM elas apresentam o custo computacional elevado e isso deve ser levado em consideração na utilização deste tipo de simulação. Apesar de apresentar diversas informações, como iremos ver em breve, mas há um custo computacional inerente às simulações numéricas que deve ser avaliado. Bem, finalizou a simulação e agora ele vai me informar. Ele vai me informar um relatório dizendo se houve perda de partículas ou não, velocidades, se ocorreu algum problema, o número total de partículas no final e assim sucessivamente. E o tempo gasto também, né, na simulação. Aqui é o tempo em segundos. E aqui é a porcentagem. Então, por exemplo, ele gastou 20% do tempo para escrever o resultado nos arquivos. Então, se eu não tivesse removido algumas informações, a simulação ela ia demorar um pouco mais, porque parte do tempo dela é utilizada para escrever os resultados. Então, agora vamos carregar os nossos arquivos. Porém, antes eu quero mostrar para vocês a pasta post, ela foi gerada novamente. Essa pasta post, ela surge justamente para armazenar os resultados da simulação. Então, se eu abrir agora a pasta post, ela vai apresentar diversos arquivos e cada um desses arquivos apresenta uma quantidade enorme de informação. Então, por exemplo, clicando aqui, existe inúmeros dados nessa simulação e cada dado desse é referente a uma partícula. Então, essa planilha inicial apresenta uma menor quantidade de dados porque havia poucas partículas, nesse caso 26 partículas. Porém, se eu for
para uma parte um pouco mais para o fim da simulação, por exemplo, o time step 94.600, eu vou ter uma quantidade de dados muito maior e eu não vou conseguir avaliar esses dados manualmente. Então, por isso, tem-se a necessidade do uso de outras ferramentas computacionais, como o Python, o MATLAB, o Scilab e assim sucessivamente. Então, vamos lá carregar esses dados aqui. Então, primeiro eu identifico o local que está na pasta exemplos, na minha área de trabalho, na pasta shootware, post, e agora vou identificar, carregar os 3 grupos de arquivo. Veja que aqui não é um arquivo só, cada um desses títulos eles apresentam uma quantidade enorme de arquivos no formato VTK. Então, carregando esses arquivos, vejam que esse cubo que envolta o meu problema é justamente o meu domínio, aquele que eu especifiquei no início desta aula. Então, o domínio está aqui setado, né? Vejam que ele é sempre maior do que a minha geometria. Toda e qualquer partícula que atravessar o domínio, ela é perdida no meu sistema. Se vocês olharem com calma, vou dar a cor aqui. Esses pontinhos brancos, eles são justamente as partículas. Então, por exemplo, eu vou dar um play e nós conseguimos ver então a movimentação destas partículas. Porém, nós não conseguimos diferenciá-las. Lembrem que eu estou trabalhando com 2 tipos de partículas aqui. Então, por isso, eu preciso passar uma nova informação para o ParaView. Então, eu vou pausar o meu vídeo. Aqui no Shoot, eu vou utilizar um filtro, né, denominado Glyph, nesse caso. Então, minhas partículas elas são esféricas. Vou definir elas em função do raio, o tamanho delas é em função do raio. E por padrão, nós utilizamos o valor de 2. O ParaView, ele sempre divide o tamanho que é dado para ele, né, no raio. Então é necessário multiplicar por 2 para obter novamente o raio do tamanho original. Apliquei sobre todas as partículas do meu sistema. Então agora nós temos ali as partículas, porém ainda não conseguimos diferenciar pela cor. Então, ao invés de ter uma cor sólida, nós podemos definir a coloração das partículas em função do raio. E agora nós temos as colorações de partículas azuis, as menores, e as vermelhas, as partículas maiores. Dando prosseguimento, nós podemos dar um play novamente e podemos agora identificar a movimentação das partículas sobre a calha. Observe que há interação tanto entre as partículas, ou seja, uma partícula se choca com a outra, mudando sua direção, sentido, e há também a interação das partículas com a geometria. Vou parar um pouco aqui essa simulação e vamos avaliar a geometria em si. Então, nós pedimos para apresentar o cisalhamento. Então, nós podemos colorir frente a este cisalhamento. Então, apresentando aqui o cisalhamento. E aqui é apresentado como as partículas, onde é a região de maior desgaste da minha geometria. Então, é justamente onde as partículas impactam, né?
Além disso, nós podemos realizar também, avaliar outras informações. Por exemplo, o Paraview ele possui uma biblioteca muito grande de filtros, né? Esses filtros permitem extrair informações do meu sistema. Não é apenas a visualização da simulação que nos interessa, mas sim informações quantitativas que podemos obter a partir delas. Então, vemos aqui na aba de filtros e vou pedir para mostrar todos os filtros. Bem, estes são todos os filtros que são possíveis de ser utilizados no Paraview. É também possível, caso o filtro que você deseja não está aqui, é possível baixar outros filtros ou até mesmo realizar a programação de algum filtro que você queira que exista, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar Plot Data Over Time e aqui ele já está me dizendo que existe um grande número de dados e que isso pode demorar um pouco para ser computado. Vou clicar aqui em Yes, deu Apply e ele agora vai extrair todos os dados oriundos daqueles arquivos do tipo VTK. Então, se vocês olharem aqui embaixo, aqui está o grau de avanço, né, da extração dos dados. Já estamos aqui em aproximadamente 75%. E após completar, fazer o loading completo aqui da extração, vocês poderão ver que nós podemos plotar as forças, tanto a magnitude, a resultante, como em cada uma direção, ao longo do tempo, a velocidade, a posição das partículas. Então, isso traz informações bastante importantes. Então, por exemplo, aqui está o gráfico. Vou fechar a parte de visualização. E agora eu posso selecionar quais as informações que eu quero que apareça. Por exemplo, o ID da partícula, eu não tenho interesse em que seja apresentado. O ID da partícula é o nome que a partícula recebe. Ou seja, conforme as partículas vão sendo criadas, elas são dados nomes, né, números para elas, para identificar cada partícula. Então o ID eu não tenho interesse. O raio também não tenho interesse. O tipo não. E nem a velocidade angular, por exemplo. Então aqui em vermelho, em preto, eu tenho a velocidade, né? A magnitude da velocidade. E em verde eu tenho a magnitude da força. Então, vou clicar aqui em magnitude da força. E agora nós podemos ver. Aqui são dados estatísticos. E cada ponto desse, cada pico desse, é um momento em que há um grande número de partículas se chocando com minha superfície. Então, se fosse fazer uma avaliação física do meu problema, essa seria uma das possibilidades. Após isso, pessoal, nós podemos também exportar esses dados para utilizar em outros programas, né? Então, a gente seleciona a parte do Plot Data Over Time, já selecionado aqui quais são as informações que eu quero, e peço para Save Data. Eu salvo os dados aqui de interesse e seleciono a pasta que eu quero. Por exemplo, a pasta Post, ela vai no arquivo do tipo txt. Então eu vou chamar, por exemplo, de dados.csv, que pode ser aberto, por exemplo, em Excel. Dou um OK.
e ele vai fazer isso para cada time step. Então, aqui já começou a salvar os dados. Então, eu procuro agora onde está o data. Está sendo gravado aqui na pasta post. Então, aqui é o primeiro. Dê 2 cliques e ele vai me mostrar os dados no interior da minha extraídos a partir da simulação. Então, até agora é isso que nós vamos avaliar. Nas próximas aulas nós iremos avaliar outros casos. Eu passarei de maneira mais rápida pelo script e apenas pontuarei as diferenças principais entre o script atual e os anteriores avaliados, certo? Então, até a próxima aula e por hoje é só.